Então, irmãos, veja que em Atos 2, quando Pedro ele toma a palavra, veja que ele não pergunta para o povo quem quer aceitar Jesus. Isto não é um evangelho, com muito respeito para os senhores e as senhoras que anunciam esse tipo de evangelho. Mas Pedro, tomando a palavra, quando ele trouxe aquilo que o povo estava aguardando, que o povo estava repleto da glória do eterno, então o povo ficaram sem saber o que fazer. Mas antes eles perguntaram aos discípulos e aos irmãos que estavam ali. Então, eles falaram assim: olha, diante desta palavra, o que é que nós temos que fazer agora? Irmãos, é muito difícil que às vezes, ou todas as vezes, o homem e a mulher não permanecem na fé. Por quê? Porque não foi o Senhor que o chamou, mas foi ele que tentou aceitar Jesus. E ninguém aceita, irmão. Quem sou eu para aceitar aquilo que o mestre tinha? Pois eu estava na lama, eu estava jogado, adorando os deuses, sabe? Os deuses estranhos. Era um homem corrupto. Eu era um homem que roubava, só não matei, prostituía e fazia coisas dessa natureza. Como, meus queridos irmãos, que eu ia buscar o eterno? Eu não poderia buscar o eterno, Luiz, porque a minha mente estava pervertida. A minha mente queria sambar, pular, sabe? Orgias, e assim sucessivamente. Mas o eterno, ele já tinha um decreto em minha vida, em sua vida, antes da fundação do mundo. Então, para isto, Luiz, ele veio, desceu do trono, tomando a forma humana, Filipenses 2, 7 a seguir, andando por este universo, conversando entre os homens, e dizendo: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Irmão, peraí. Jesus foi na minha casa. Moisés abriu o culto aí dos louvores, muito bem colocado. Ele dormiu lá em casa. Aí, irmão, há uma outra confusão também para os teólogos, que eles dizem como que o Carlos Moisés, que foi o compositor dessa música, como que ele escreveu isto? Aonde você pode me dizer, me provar, ô pregador, que Deus dorme? Ô irmão, isto é só você buscar a ciência eterna, que você verá que Deus nunca dorme. Assim, quem morreu também foi Deus. Deus não morre, meu querido. Mas aí simplesmente Deus deixou o seu tabernáculo, porque isso estava escrito já antes da fundação do mundo. Antes, o texto está escrito em Apocalipse 13:8. E adorarão a todos que os seus nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que fora morto antes da fundação do mundo. Ô, irmão, aqui nós poderíamos fazer aqui uma baita de uma confusão. Por quê? Porque será que alguém pode morrer sem nascer, queridos? Olha, mas que evangelho é esse, irmão? Não estou entendendo muita coisa, não. Essa noite, se você quiser entender, então você vai fazer igual os irmãos de Atos 2. Você vai perguntar: Senhor, o que eu devo fazer agora? Depois, diante dessas indagações, depois, diante que eu ouvi essa palavra, que não é eu que escolho o Senhor, mas que é o Senhor que me escolheu, que me chamou. Então, se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, o Senhor tem um caminho perfeito para mim. Veja que eu só quero trazer algumas histórias. Em Atos 10, Cornélio, que era gentios, o texto vai dizer que este homem, ele era um orador.
Um orador não de oratória, de retórica, não. Orador que orava, irmão. Este homem, ele era ofertante. Esse homem também dava esmola. E esse homem também jejuava. Ele fazia tudo isso, irmão. Será, queridos, que isto era suficiente para ele herdar a vida eterna, Luiz? Não. Isso não era. Por quê? Um belo de um dia, o texto diz que às 3 horas da tarde, esse homem estava fazendo o quê? Estava falando do seu vizinho? Difamando a sua esposa ou seu marido? Não, dizendo que seu filho não presta, que não vale nada. Isto não, irmão, ele estava em jejum, 3 horas da tarde. Talvez ele esticou uma oração e alcançou até você também. E de repente o texto diz que apareceu um ser. Apareceu um anjo para ele. Então ele disse, mas, olha, o que é que você veio fazer aqui? Aí o anjo falou para ele, olha homem, as tuas orações e as tuas esmolas, as tuas petições, os teus jejuns, têm subido até a memória de Deus. Mas falta-te uma coisa ainda. Essa noite, irmão, eu acredito que na minha vida, na tua vida, não falta nada. É só a gente darmos continuidade a este evangelho. É só dizer assim, Senhor, firme os artelhos e os tendões deste homem e desta mulher espiritual, para que eu não venha olhar para Sodoma e Gomorra, para que eu não venha olhar para essas coisas, não, mas que eu sempre permaneço com um olhar para ti, porque assim o profeta Elias falou para Eliseu, dura coisa, Eliseu, você pediu, mas se você pediu, você teve o direito de pedir, eu tenho o direito de não te dar ou te dar. Há uma condições, Eliseu. Se você continuar atento, e você ver quando eu for tomado sobre a tua cabeça, então será dado, será completado aquilo que você pediu. Aí ele disse assim, Elias, tu és um homem que fez descer fogo do céu. Tu és um homem que consumiu 100 homens. Foi assim? Tu és um homem que profetizara durante 3 anos e meio, não caiu uma gota de água. Tu és um homem que encarou Jezabel. Tu és um homem que encarou também o seu marido Acabe. Mas eu quero te dizer, meu senhor Elias, me dá a porção dobrada que está sobre a tua vida. Ô irmão, será que alguém tinha essa coragem, irmão, essa ousadia de pedir isso, Luiz? Mas este homem teve. Então veja o que aconteceu, porque ele continuou olhando para tudo aquilo que ele ouviu. A mesma coisa, irmãos, é o que a Bíblia nos diz hoje. Mateus 24, o texto diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas ele diz assim, mas aquele que permanecer até o fim, esses receberão aquela voz. Vinde bendito de meu Pai, entrai e possuí, por herança, o reino que fora construído, edificado, antes da fundação do universo. É um dos maiores prazeres, irmão. É um dos maiores privilégios que você já teve em toda a sua vida. É ouvir a palavra da divindade. Esta é incomparável. Isto te faz um homem sábio. Isto te faz uma mulher sábia. E isso também nos torna
homens e mulheres firmes para darmos continuidade ao reino do céu. Que Deus abençoe. Pastor, em nome de Jesus, uma forte salva de palmas para o Senhor.